Bom, pessoal, vamos lá para essa última parte, né, desse tema, abordando finalmente o ponto central da nossa aula hoje, que é a coisa julgada no processo coletivo. Existem dois dispositivos que a gente tem que trabalhar com eles em conjunto para tentar entender da melhor forma possível o assunto. Eu estou com eles abertos aqui, vou filar, obviamente, mas são os artigos 81, que a gente já tratou, é o primeiro de aula. O artigo 81 do CDC é aquele artigo que traz a definição das situações jurídicas coletivas lato sensu, dos interesses difusos, dos interesses coletivos stricto sensu e dos interesses individuais homogêneos. Não é isso? A gente precisa dele. E a gente precisa também, para fazer essa comparação, dos artigos 103 e 104 também do CDC. Porque fazendo uma comparação entre esses dispositivos, eu peço que vocês abram esses dispositivos aí na frente, a gente tem o seguinte. O inciso 1 do artigo 81, ele diz que são interesses ou direitos difusos os transindividuais, natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Aí você vai agora para o inciso 1 do artigo 103 do CPC. O inciso 1 do artigo 103 diz assim: nas ações coletivas de que trata este Código, o Código de Defesa do Consumidor, a sentença fará coisa julgada. 1. Erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova. E aí ele remete, né, na hipótese do inciso 1 do artigo 81. Bom, o parágrafo 1º do artigo 103, ele diz: os efeitos da coisa julgada previstos no inciso 1 e 2, a gente está tratando do inciso 1, agora do artigo 103, não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, grupo, categoria ou classe. O inciso 2 do artigo 81, vejam, a gente falou de interesses difusos, agora eu vou falar de interesses coletivos, stricto sensu. Porque o inciso 2 do artigo 81 diz assim: são interesses coletivos, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Aí quando você vai lá para o artigo 103, para o inciso 2 do artigo 103, ele diz assim: produz-se a coisa julgada, ultrapartes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar de hipótese prevista no inciso, e aí ele volta fazendo referência ao artigo 81, né? O inciso 2 do artigo 81 que a gente está trabalhando aqui. Aquele parágrafo 1º do artigo 103, que eu já li, também se aplica aqui e diz que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade. Por fim, a gente tem no inciso 3 do artigo 81 os interesses ou direitos individuais homogêneos, né, que são aqueles entendidos como os decorrentes de origem comum. É aquilo que a gente trabalhou desde o início, como tutela coletiva dos interesses individuais. Ainda que haja debate a respeito dessa classificação, que é clássica, mas que ainda é um entendimento prevalecente, né? Você tem um feixe de situações individuais que, em virtude da natureza repetitiva dessas demandas ou por razões de política legislativa, passam a ser tuteladas através da técnica do processo coletivo. Bom, e é o inciso 3 do artigo 103 que faz referência aos interesses ou direitos individuais. E diz: produz-se a coisa julgada, erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido,
para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese dos direitos transindividuais homogêneos, dos direitos individuais homogêneos, ou seja, na hipótese do inciso 3 do artigo 81. O parágrafo 2º do artigo 103, ele nos diz que, na hipótese prevista no inciso 3, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. Lembrem-se, pessoal, eu falei isso na aula passada, que quando você tem direitos individuais homogêneos, você tem situações jurídicas individuais determinadas, definidas. E isso permitiria a intervenção do indivíduo na causa. E se ele vem a um processo, se ele intervém, e a partir dessa intervenção ele pode exercer todo o contraditório no processo, ele vai se submeter a coisa julgada. A gente falou sobre isso, certo? Sobre o artigo 104, ele é um artigo muito importante, porque o artigo 104 do CDC, ele regula o chamado Fair Notice, né, que numa tradução livre do inglês seria conhecimento justo ou honesto. Significa que deve ser dado ao litigante individual conhecimento a respeito da propositura da demanda coletiva. O magistrado, quando ele recebe a demanda coletiva, ele deve ordenar que se notifique ou que se intime todos os titulares de demandas individuais que têm o mesmo pedido, que têm um objeto semelhante, para que tomem conhecimento da propositura da ação coletiva. Vejamos o artigo 104. As ações coletivas, previstas no inciso 1 e 2 do parágrafo único do 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, para que aludem os incisos 2 e 3 do artigo anterior, não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Ponto número 1. É preciso que se dê ciência explícita e expressa aos titulares de direitos individuais, aos litigantes individuais, a respeito da propositura de uma ação coletiva. Se isso não for feito, o artigo 104 não se aplica. Mas qual é o núcleo do artigo 104? É o exercício do direito de opt-in e opt-out.